Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na análise e leitura desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, do James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Temos que, como diz aqui, traçarmos uma estratégia para a sobrevivência nesse mundo difícil, onde guerras, rumores de guerras, desunião, conflito aí, em vários países, inclusive aqui no Brasil, tempos difíceis, vão vir. Precisamos nos prepararmos para a sobrevivência. Então, vamos estudar e ler esse livrinho, Estratégia para a Sobrevivência, A gente vê aqui, igual eu falei no último vídeo, imagina o lugar, que essa plantinha está aqui, como é ruim, e ela consegue sobreviver, em meio aí às adversidades, E é isso que nós cristãos temos que empenhar em fazer também, Vai vir muitas adversidades, Tá aí um clima político aí muito ruim aqui no Brasil, Rumores aí de muitas coisas ruins que vai vir. Temos que estar firme, alicerçados no Senhor Jesus Cristo. E para isso, temos que traçar essa estratégia aí para a sobrevivência. Hoje a gente vai ler o capítulo 6, que está falando sobre desenvolvendo a maturidade cristã. Abre aspas. Quando devíeis ser mestres, fecha aspas. A gente vai estudar Hebreus 5, de 6 a 12. Já peço aí, para que você, se puder, deixa o like, compartilhe aí, esse vídeo, com suas redes sociais, seus amigos, peço para que eles se inscrevam no canal, e deixa o like aí, aciona aí o sininho para a hora que eu fizer o próximo vídeo, vocês sejam avisados, tá bem? E surgindo alguma dúvida, vocês podem pôr aí no chat ou manda no meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer, de sentar, estudar com você, tirar suas dúvidas. E esse e-mail também é o meu Pix, tá? Se você quiser contribuir para que esse trabalho continue, pode fazer qualquer doação aí, será bem-vindo e Deus abençoe você, tá bem? Então vamos lá. Estratégias para a sobrevivência. Um plano para a sobrevivência da igreja baseado no livro de Hebreus. Desenvolvendo a maturidade cristã, capítulo 6. Hebreus 5, de 6 a 12, diz o seguinte, Na Idade Média havia uma lista dos, entre aspas, 7 pecados capitais. Os autores devem ter considerado esses 7 pecados piores do que muitos outros. Os, entre aspas, 7 pecados mortais continham coisas já esperadas como orgulho, inveja, ira, avareza, glutonaria e concupiscência. Mas encontramos entre eles um item surpreendente, a palavra assídia, normalmente traduzida como, entre aspas, preguiça ou indolência. Não podemos pensar nela como uma das ofensas mais sérias, porque a palavra, entre aspas, pecado, para nós geralmente invoca imagens de ofensas sexuais ou antissociais. Mas a Igreja Antiga considerava a preguiça como uma de suas mais sérias ofensas. Outra característica de assídia poderia ser uma atitude do tipo, entre aspas, que me importa isso? Talvez pensemos que nossos problemas são muito diferentes daqueles dos povos antigos, porque nossas vidas são mais complicadas que as deles. Mas veja esta descrição de um monge preguiçoso do 5º século. Abre aspas.
Quando o pobre homem está em suas garras, ela o faz detestar o lugar em que se encontra e odiar sua cela. E ele tem uma fraca e zombeteira opinião de seus irmãos, próximos e distantes, e os julga negligentes e pouco espirituais. Ela o torna lento e apático em relação a todas as tarefas. Não pode sentar-se quieto nem aplicar-se à leitura. Pensa desanimado no pouco progresso feito onde está. Quão poucos benefícios obtém ou faz. Pensa na excelência de outros e, distantes monasteiros. Imagina como a vida ali é proveitosa e saudável, como os irmãos são agradáveis e como sua conversa é espiritual. Onde se acha, pelo contrário, tudo que parece áspero e desfavorável. O irmão em nada ajuda a melhorar sua alma, nem seu corpo extrai nada da terra ingrata. E assim, com a mente cheia de uma confusão estúpida e vergonha melancólica, ele se torna indolente e perde toda a energia espiritual, pensando que nada lhe fará bem a não ser conversar com uma outra pessoa ou render-se ao consolo do sono. Fecha aspas. Desculpa. A preguiça é também um problema nosso. Vemos os efeitos debilitantes da indiferença. O desânimo tira completamente nossa vontade de continuar a vida cristã. O autor de Hebreus diz em Hebreus 6,12, abre aspas, para que não nos torneis indolentes, fecha aspas. Um dos principais problemas deles é que possuíam, abre aspas, mãos descaídas e joelhos fracos, fecha aspas. Por terem perdido seu zelo inicial, eles tornaram-se vulneráveis a novas ideias e doutrinas. Hebreus 13:9. Esta indolência evidenciou-se especialmente no problema da frequência à igreja, Hebreus 10:25, e na tentação de, entre aspas, negligenciarem a sua grande salvação. A preguiça foi apenas o primeiro passo em direção à apostasia, Hebreus 6:6. Subtítulo: Tardios em ouvir. Existem vários tipos de indolência. Já notamos alguns dos seus sintomas entre os leitores de Hebreus. Mas há um outro aspecto da preguiça que é bastante ignorado. Em Hebreus 5:11, o autor diz repentinamente, abre aspas, vós tendes tornado tardios em ouvir, fecha aspas. Em Hebreus 5, de 1 a 10, o escritor começa a seção central do livro mostrando que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Depois de escrever as exigências levíticas para os sacerdotes, em Hebreus 5, de 1 a 4, ele demonstra que Jesus Cristo preenche todos os requisitos. Tendo experimentado a agonia do sofrimento, Hebreus 5, 8 e 9, ele foi designado por Deus, abre aspas, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fecha aspas. Para muitas pessoas, a discussão do sumo sacerdócio de Cristo é a parte mais importante da epístola, da carta. Aprendemos que Jesus não é um sacerdote comum. Ao contrário dos sumos sacerdotes levíticos, ele vive para sempre. Hebreus 7, 3 e 23. Para nossa surpresa, esta discussão se interrompe em Hebreus 5:11. O autor se afasta desse assunto para dirigir-se pessoalmente aos leitores.
Sabemos que ele sempre termina suas exposições do Velho Testamento com palavras de encorajamento. A exortação mais longa do livro se encontra em Hebreus 11 até Hebreus 6, 12. O tema introduzido pelo escritor em Hebreus 5:10 é difícil demais para os leitores. Abre aspas. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, fecha aspas. A palavra difíceis de explicar, do ser neutos, significa literalmente difícil de comunicar e não difícil de interpretar. O livro de Hebreus é algumas vezes conhecido pelos seus argumentos difíceis, especialmente na descrição de Cristo e Melquisedeque. Ficamos imaginando por que o autor tratou de um assunto difícil de explicar, justamente com cristãos que estavam abandonando a comunidade? Por que ele não tentou campanhas de reavivamento ou outras estratégias novas para estimular o seu entusiasmo? Em nossa opinião, a igreja só deveria considerar coisas difíceis de explicar depois de todos os problemas terem sido resolvidos. Ou também achamos que esses pontos devem ficar reservados para os que tenham mais conhecimento e não para a igreja inteira. Mas o autor de Hebreus estava convencido de que as coisas difíceis de explicar era para a igreja toda, mesmo uma igreja aborrecida e cansada, porque nos capítulos de 7 a 10 ele continua com sua difícil mensagem. Podemos ficar nos perguntando por que o escritor trata de tal tema num livro sobre a restauração da igreja? A resposta é, sem dúvida, que a única renovação que importa é aquela duradoura. Profundidade e raízes são as coisas necessárias para manter nossa vitalidade por um longo período. Uma campanha de encorajamento pode ser útil durante algum tempo, mas a igreja perseverante precisa de uma âncora firme, Hebreus 6,19, onde possa encontrar segurança e ânimo para manter a fé. O grande matemático Arquimedes afirmou certa vez, abre aspas, dei-me um lugar onde possa apoiar-me e moverei o mundo, fecha aspas. O autor de Hebreus introduziu um tema difícil de explicar porque ele sabia que a igreja precisava de um lugar onde apoiar-se. É fácil perder o equilíbrio entre as tarefas de informar e exortar na pregação. O sermão que apenas forma, talvez jamais confronte a audiência com as exigências de Deus sobre a sua vida. O sermão simplesmente exortativo pode facilmente não ter substância. O autor de Hebreus, um pregador moderno, sabe que uma igreja viva mantém a sua vitalidade mediante exortação e informação. Ele conhece que a igreja precisa de raízes firmes e sólidas, exigindo estudo. Ele não teme lançar palavras desafiadoras aos cristãos, pois sabe que a fé fica facilmente reduzida a algumas frases feitas se não tiver um lugar firme onde se apoiar. Na pregação bíblica, há lugar para um desafio às nossas mentes. As palavras difíceis de explicar não têm substituto, porque a vontade de aprender supre raízes para a vida. Subtítulo: Uma acusação. A pregação deveria, por vez, confrontar-nos com nossas responsabilidades e acusar-nos de nossas falhas.
O autor de Hebreus diz que a palavra é difícil de explicar porque, abre aspas, vós tendes tornado tardios em ouvir, fecha aspas. Tardios, no grego notros, é o mesmo termo traduzido como indolentes, em Hebreus 6,12, empregando com ênfase, com frequência para o estudante preguiçoso que se nega a progredir mentalmente. O autor poderia ter dito, abre aspas, a falha não está na palavra propriamente dita, mas em vocês. Vocês não desenvolvem sua capacidade de compreensão, fecha aspas. Os leitores aparentemente eram cristãos que já há uma geração. O autor menciona o período de tempo desde o início de sua vida cristã. Abre aspas. Atendendo ao tempo decorrido. Fecha aspas. Hebreus 5,12. Os leitores tinham tido tempo suficiente para preparar suas mentes e tornar-se aptos para ensinar. Seu problema era a preguiça, manifestada na falta de energia física e intelectual. A resposta para uma igreja cansada, segundo o autor, é nutri-la com alimento sólido. Nos tempos antigos, o aluno de filosofia só aprendia alguns princípios, primeiros princípios com o professor no início do estudo. O aluno era geralmente descrito como uma criança que tinha de depender primeiro de leite antes de passar ao alimento sólido. Os estudantes tinham como propósito desenvolver seu potencial a fim de também poderem ensinar. Qualquer aluno que permanecesse no nível inicial por longo tempo causava sérios problemas. Esta foi uma imagem adequada para o autor de Hebreus. Depois de uma geração, os leitores continuavam na infância. Hebreus 5,13. Sua dieta consistia de leite, não conseguindo dirigir o alimento sólido que ele queria oferecer. O escritor contemplava provavelmente a comunidade cansada e desejava dizer algo para fortalecer-lhes a fé. Mas, ao observar a falha de crescimento intelectual da mesma, sentia-se impossibilitado de comunicar-lhes justamente aquilo de que mais precisava. Ele reconheceu que a igreja jamais pode manter a sua identidade a não ser que esteja firmada no alimento sólido da palavra de Deus. Subtítulo: Fé para nossa mente. Segundo o autor de Hebreus, o cristianismo não pode sobreviver a não ser que seja ensinado. Ele deve tornar-se precioso a ponto de capturar nosso interesse. Em todas as épocas, os cristãos estabeleceram escolas a fim de estudar a Escritura. A saúde e vitalidade do cristianismo aumentam quando existe respeito pelo aprendizado. Como herdeiros de uma tradição de ensino longa e respeitada, dependemos de membros com conhecimento bíblico. A fé precisa ser explicada e a fé busca conhecimento. Só uma religião superficial, inconsequente, não exige aprendizado contínuo. T.R. Glover, um grande erudito clássico, explicou certa vez uma das principais razões por que o cristianismo venceu no mundo antigo. Havia muitas causas competindo pela sua atenção, mas o cristianismo conquistou as suas mentes e corações. Glover disse que os cristãos pensavam melhor com as outras pessoas. Abre aspas. O cristão lia os melhores livros, assimilava-os e
tinha a vida intelectual mais livre que o mundo já conhecera. Não existe lugar para um cristão ignorante. Desde o início, o cristão precisava conhecer e compreender, assim como ler o Evangelho. Ele tinha necessidade de dar a razão de sua fé. Liam a respeito de Jesus e o conhecia, sabendo que a sua posição. Quem pensava naquele mundo antigo era sempre o cristão. Ele excedia o mundo em pensamento. Fecha aspas. Glover também tinha exagerado um pouco, mas o cristianismo não teria sobrevivido se os cristãos da antiguidade não tivessem capacidade para compreender e explicar a sua fé. Subtítulo: Uma perda de tempo? Pensamos algumas vezes no estudo como uma perda de tempo ou um abandono das coisas mais importantes. Vivemos numa cultura que favorece a ação em lugar da reflexão. Devemos, porém, questionar o valor dos atos que não são dirigidos por um estudo e reflexão cuidadosos. O autor faz uma distinção nítida entre os que se nutrem de leite e os alimentados de carne. Os primeiros são, entre aspas, inexperiente na palavra da justiça, fecha aspas. Hebreus 5,13. Os que comem carne, abre aspas, pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, fecha aspas. Hebreus 5,14. A palavra para inexperiente significa literalmente sem prática ou ignorante. O autor diz que existem cristãos que permanecem sempre como alunos principiantes. A palavra da justiça ou a fé cristã permanece incompreensível para eles por não terem hábitos de estudo e reflexão e não reconhecem que a fé exige uma atitude mental compreensiva e responsável. Por outro lado, existem cristãos que podem diferenciar, acho que está errado aqui, né? Entre o bem e o mal, porque suas mentes foram exercitadas. O autor faz uso aqui da ilustração de um atleta que treina seu corpo mediante hábitos de prática e autocontrole. A mesma linguagem era por vezes usada para a disciplina do aluno de filosofia, porque ele sabia a importância de treinar a mente. Da mesma forma, existe preparo na fé cristã. Podemos desenvolver a sensibilidade necessária para tomar decisões morais apenas mediante este tipo de treinamento. Segundo o autor de Hebreus, nossa mente é treinada para, abre aspas, distinguir o bem e o mal, fecha aspas. Sem este preparo, não saberemos como avaliar novas ideias, podendo tornar-nos presa fácil de qualquer teoria que passe a ser popular. Sem um treinamento disciplinado na palavra da justiça, não poderemos diferenciar entre a fé cristã e as demais. O cristianismo não é, entretanto, uma religião de elite para os que têm cultura. Pelo contrário, havia indivíduos entre os primeiros cristãos a quem Paulo descreveu como não sendo, abre aspas, sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento, fecha aspas. 1 Coríntios 1, 26. Mas o cristianismo chamou a todos eles, a fim de que usassem seus próprios dons para se tornarem mais sábios na fé.
Notamos também que em Hebreus não foi apenas um certo grupo de pessoas com conhecimento a ser chamado para desenvolver a sua compreensão da fé. As palavras, abre aspas, vos tendes tornado tardios em ouvir, fecha aspas, foram dirigidas a toda a congregação. O autor estava lembrando que, embora possamos desejar uma orientação para guiar-nos em nosso estudo, outros precisam fazer uso de seu próprio talento para crescer na fé. Fico imaginando o que o escritor de Hebreus diria às congregações de hoje. Somos tardios em ouvir? O que aconteceu às famílias que deveriam ter um bom conhecimento do conteúdo básico da Bíblia? Na opinião do escritor James Smart, em seu livro O Estranho Silêncio da Bíblia na Igreja, a igreja está em perigo de ignorar quase por completo a Bíblia em seu currículo educacional. A acusação contra uma igreja entediada há muito tempo atrás, pode ser também feita contra as congregações contemporâneas. Nem todos os programas educacionais baseados na Bíblia são favoráveis à vitalidade da igreja. Demonstramos muitas vezes que não lemos a Bíblia, que não levamos a Bíblia a sério pela maneira como a tratamos em nossos programas. Embora ela seja, no geral, o centro de nosso currículo, o uso que fazemos dela nem sempre nos ajuda a crescer. Em alguns casos, nós abusamos dela, limitando nosso estudo a apenas algumas seções do cânon. E mesmo assim, ela é examinada apenas para provar um ponto alcançado já há muito tempo. Em outras ocasiões, nós a tratamos como se fosse uma coleção de versículos isolados para memorizar e não um livro cheio de vida. O simples fato de usarmos a Bíblia não significa que iremos exercitar nossas faculdades, como diz o autor de Hebreus. Nós crescemos quando estudamos com a seriedade para nos prepararmos a ouvir toda a história e não somente aquela parte que gostaríamos de ouvir. Crescemos também quando ouvimos outros e aprendemos através dos estudos feitos por eles. Por que será que as pessoas que leem bastante não se interessam mais por livros religiosos? Existem, porém, alguns que levam o seu cristianismo muito a sério. Eles se mantêm informados nas várias áreas lendo os melhores livros. Entretanto, raramente leem a respeito das realidades da fé, sobre Deus, sobre a oração, Cristo e a Bíblia. Eles não leem somente as novas descobertas no Oriente Próximo e seu impacto em nossa compreensão da Bíblia. A maioria de nós tem conhecido pessoas na igreja com extraordinária competência no mundo acadêmico, profissional ou dos negócios. Mas essas pessoas não ultrapassam os primeiros fundamentos da fé cristã. Nos negócios, elas mostraram sua mente alerta e sua capacidade para progredir. Ganharam o respeito de outros que admiram o grande conhecimento em seu campo de trabalho, mas demonstraram incrível imaturidade no que se refere à fé, porque o seu conhecimento dificilmente se estende além de algumas frases feitas comuns. O autor de Hebreus não fica indiferente ao desenvolvimento de nossa compreensão. Ele sabe que as mentes preguiçosas não contribuem para a vitalidade da igreja. Subtítulo: Uma palavra de encorajamento. A acusação feita pelo pregador à sua comunidade é o fim do sermão. Ele também oferece palavras de esperança e encorajamento.
as pessoas precisam ver qual o motivo para envolver-se na ação a que foram chamadas. O autor de Hebreus anima então sua comunidade, abre aspas, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, fecha aspas. Hebreus 6:1 e os versos seguintes. Era chegada a hora de ultrapassarem os pontos aprendidos no início. Nessa palavra de exortação encontra-se uma advertência severa que aparece em duas outras ocasiões em Hebreus 10:26 e Hebreus 12:17. O escritor diz que se eles caírem, abre aspas, depois de iluminados, fecha aspas, será impossível fazer com que se arrependam de novo. O autor não se demora muito sobre essa declaração, e fica assim difícil para nós compreender a sua advertência. Mas devemos lembrar-nos que suas palavras não foram dirigidas a pessoas que já se afastaram e estão pretendendo ser reanimadas na igreja. Seu ponto principal é que a nossa fé é preciosa demais para ser abandonada. Nossa, entre aspas, iluminação, ou início da vida cristã, só acontece uma vez. Pensamos que poderíamos, entre aspas, cair e depois voltar, desvaloriza a nossa salvação. Devemos caminhar para, entre aspas, o que é perfeito. Sem esse progresso, morreremos. O pregador deve também suprir os recursos que servirão como um desafio para que o povo prossiga. O autor oferece duas razões para a sua comunidade manter o compromisso assumido. Primeiro, os versos de 7 a 8 fornecem uma ilustração da natureza. A terra que recebe chuva e produz fruto útil é abençoada por Deus. Se produzir apenas espinhos e abrolhos, ela será queimada. Deus dá à terra uma responsabilidade e ele irá abençoá-la apenas se ela cumprir a sua parte. O mesmo acontece com a comunidade cansada. Deus promete a sua bênção somente aos que se disciplinarem a fim de crescer na fé. Segundo, investimos tanto de nós mesmos na fé que seria uma tragédia abandoná-la. Os leitores dessa carta demonstraram a sua, entre aspas, sinceridade, espalde, em grego, né? Desde há muito tempo, quando serviam aos santos, que é aos irmãos, né? Em Hebreus 10, 32 a 35, existe um outro lembrete sobre o que a fé representa para eles. Haviam suportado a perda de propriedade e o abuso de sua sociedade. Visitaram prisioneiros, lutaram muito e serviram aos santos. Respectivamente, está lá em Hebreus 10, 34, Hebreus 10, 32 e Hebreus 6, 10. Esta fé tinha um significado grande demais para que a negligenciassem ou abandonassem agora. Nossa vida como igreja muitas vezes nos parece desagradável. As desavenças com outros membros e a insatisfação com a liderança da igreja pode levar-nos ao desânimo e indolência. Devemos, porém, lembrar de que nosso investimento anterior numa causa em que acreditávamos. Se Deus não se esquece do nosso, entre aspas, trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Hebreus 6:10. Nosso passado deve também estimular-nos a, abre aspas, mostrar até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, fecha aspas, Hebreus 6:11.
Se o autor de Hebreus tivesse escrito o seu livro 2000 anos mais tarde, ele teria provavelmente dito a mesma coisa. Uma igreja cansada no século atual precisa ouvir tanto palavras de acusação, Hebreus 5, 11 a 14, como de encorajamento, Hebreus 6, 1, de 1 a 11. Ambas parecem ser dirigidas a nós. Olha aí, né? Veja como é essa estratégia para a sobrevivência aí que devemos traçar, né? No capítulo 7, depois a gente vai ver confiando na promessa, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, peçam para que seus amigos, familiares se inscrevam aí no canal, para que todos nós possamos traçar, né, essa estratégia aí para a sobrevivência, tá bem? Agradeço você que tem acompanhado aí, fico muito feliz, tenho certeza que Deus também fica muito feliz que você está querendo aprender cada vez mais e aprofundar cada vez mais na palavra dele. Se ficou alguma dúvida aí, né, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você e tirar as suas dúvidas, né? E também, como eu disse no começo, esse e-mail também é o meu Pix, né? Se você quer me ajudar, né, a manter aí o canal, né, a manter os estudos aí, qualquer ajuda será bem-vindo, tá bem? E peço para que você fique firme aí nos estudos da Bíblia, no estudo aí dessas estratégias para a sobrevivência, como eu disse no começo também, porque dias difíceis, né, estão para vir e precisamos estar, né, alicerçados na palavra de Deus em Cristo, tá bem? Porque Brasil, né, pelo que a gente está percebendo aí, vai passar por momentos muito difíceis, né? O mundo, né, está se tornando, né, cada vez mais difícil, né, de se viver, né? O mundo inteiro aí, né, guerras, né, desunião, controvérsias, né, até mesmo da igreja, né, temos conflitos, né? Precisamos, né, estar alicerçados aí no Senhor, tá bem? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?